Ezequiel capítulo 37, verso de número 1. Diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão reviver ou viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como me deu ordem, e houve um barulho enquanto eu profetizava, e eis que fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. Amém? Amém. Glória a Deus. Pode se assentar em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Santo Deus, eterno Pai, Deus, eis-nos aqui nesta manhã. Obrigado por esta oportunidade. Agora, meu Deus, nós já falamos com o Senhor através das orações, já louvamos ao Senhor com cânticos, já adoramos o Teu nome, Senhor. Agora nós te pedimos, ó Deus, fale conosco, nos abençoe através da Tua palavra, porque só o Senhor tem palavras de vida eterna, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. E você diz: amém. Amém. Amém? Glória a Deus. Irmãos, nós lemos aqui uma passagem da palavra de Deus muito conhecida, né, acerca do vale de ossos secos. Vale de ossos secos. Quando se fala em algo seco, a Bíblia deixa claro que não existia nenhuma possibilidade aos olhos humanos de acontecer algo neste lugar, porque o vale, este vale, é um campo de batalha. É um campo de batalha. Ali travou-se uma batalha. Os exércitos antigos, quando eles iam para a peleja, para a guerra, um exército ficava de um lado e o outro de outro lado, e no meio era o vale. Então ali esses exércitos rompiam os limites onde eles estavam, e ali neste vale onde eram travadas essas batalhas. E ali pessoas, soldados morriam, pessoas morriam devido à grande batalha. E Deus então dá essa visão para Ezequiel. Levou ele, a Bíblia diz que Deus leva Ezequiel até esse vale, até este campo de batalha. E a Bíblia diz que quando Ezequiel chega a este vale, ele não vê nada a não ser ossos secos. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor, olha o que a Bíblia vai dizer: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos secos. Quando se
fala em vale, se fala em situações adversas. Quando se fala em vale, se fala em algo que não, aos olhos humanos, não tem solução. Porque foi o que aconteceu aqui. Quem olhava ali, meu irmão, não dava nada. Ou seja, aqui, o que tinha para acontecer, que já aconteceu. Mas nada pode sair, porque o quadro que está aqui é um quadro de morte. Só que quando nós entendemos o que Deus pode fazer, e quando nós cremos no que Deus pode fazer, nós cremos na palavra que o próprio Senhor Jesus disse, que tudo é possível àquele que crê. Aleluia, Deus. Então tudo passa pela minha, pela sua, pela nossa crença. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, Deus só vai operar em cima da nossa fé. Deus não opera em cima da minha capacidade. Deus não opera em cima do meu conhecimento. Deus não opera em cima da minha condição financeira. Deus opera em cima da minha fé. Deus opera em cima da nossa fé. Então, se você crê, ainda que o seu quadro pareça um vale de ossos secos, nesta manhã, Deus tem uma palavra: vai ressuscitar. É só para quem crê. Aleluia! Aleluia, meu Deus, Pai Santo. Obrigado, Senhor. Mas entenda uma coisa: a Bíblia diz que a mão do Senhor veio sobre ele, a mão do Senhor. Ou seja, a minha situação, a sua situação, o meu quadro, o seu quadro, o nosso quadro, ele só pode mudar se estiver na mão de Deus. Se a mão de Deus não estiver, nada vai acontecer. A Bíblia diz que ele foi levado pelo próprio Deus. E a Bíblia vai dizer: e ele me pôs no meio do vale. Por que ele diz que o Senhor colocou ele? Porque existem vales, existem situações que Deus nos permite, que Deus nos coloca, para que nós venhamos ver, para que nós venhamos experimentar, para que nós venhamos ter uma experiência com Ele, para que nós venhamos entender a grandeza, a soberania, o poder de Deus. Mas existem vales que somos nós mesmos que entramos, devido às nossas escolhas, devido às nossas atitudes, devido às nossas palavras, devido às nossas ações. Mas o texto vai dizer que o próprio Deus levou, o próprio Deus colocou, o próprio Deus levou Ezequiel até este vale. Mas nós temos que entender algo que o texto vai nos dizer. Olha o que a Bíblia vai dizer. A Bíblia vai dizer: e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face, e estavam sequíssimos. Primeiro, nós temos que caminhar de acordo com a vontade de Deus. Deus falou a Ezequiel, era como se Deus disse: Ezequiel, eu vou te levar para um lugar. Imagino eu, Ezequiel pensando: Deus vai me levar a um lugar muito bonito, um lugar muito aconchegante,
Mas a Bíblia diz que Deus chama ele para ir num cemitério, porque isso aqui é praticamente um cemitério. Só não estavam enterrados, porque naquela época não se enterrava. Naquela época, quando havia essas batalhas, muitos eram cobertos com pedras, porque os lugares onde eles, os campos de batalha, então geralmente eles cobriam os corpos com pedras. Mas aqui a Bíblia fala que não houve enterro. Os ossos estavam sobre a face do vale. Aí alguém vai dizer, mas como assim? Deus leva ele até um cemitério ou um vale de ossos. Como eu já disse, aos olhos humanos, nada poderia acontecer. E a Bíblia diz que Deus fala a Ezequiel: anda ao redor desses ossos. Ezequiel então começa a andar ao redor dos ossos. Até aí tudo bem. Ezequiel é moleza. Começou a andar. Só que quando ele começou a andar mediante o que Deus havia falado, mediante a ordem de Deus, ele começou a ver algo. Ele começou a perceber algo. Olha o que a Bíblia diz: me fez sair o Espírito. Ou seja, o Espírito, ele foi levado pelo Espírito de Deus. Ou seja, se nós queremos vencer, se nós queremos, enfim, triunfar, ninguém, entendeu? Ninguém pode vencer os vales da vida se não for guiado pelo Espírito de Deus. Se não for guiado pelo Espírito de Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele nos guia em toda a verdade. O Espírito Santo nos dá sensibilidade para compreender e entender a vontade de Deus. Porque quando a pessoa está guiada pelo Espírito Santo, ela não consegue enxergar a vontade de Deus. Ela não consegue enxergar a permissão de Deus. E ela não consegue discernir se o vale que ela está passando é algo que ela mesma se colocou, ou se é o próprio Deus está permitindo que ela esteja passando por esse vale. Permissão de Deus e atitude nossa. Aqui foi uma permissão de Deus. E toda permissão de Deus, existe um propósito por trás de tudo isso. Então, todo vale permitido por Deus, toda situação que nós passamos, que é permissão de Deus, há um propósito. O primeiro propósito é o nome do Senhor ser glorificado. E o segundo, eu e você sermos abençoados. Porque Deus não faz nada por acaso, tudo tem um propósito. E o propósito, Deus era levantar aquele povo. Deus estava passando para Ezequiel: o meu povo está como um povo morto, um povo sem vida, um povo que não adora, um povo que não conhece a minha grandeza, um povo que não acredita mais no que eu posso fazer. Então, quando a pessoa não acredita em mais nada, a vida dela está como um vale de ossos secos. Então, o propósito de Deus era mostrar para Ezequiel: eu tenho a solução. Eu posso mudar a história do meu povo. Eu posso fazer este povo sair deste vale.
Mas alguém vai dizer, mas já morreu. O nosso Senhor Jesus, ele foi bem claro: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ainda que esteja morto, viverá. Mas só tem osso. Aí é que Deus gosta. Deus gosta de operar em situações onde ninguém dá mais nada, meu irmão. A Bíblia diz que quando Jesus chega até Betânia, Marta diz: Senhor, agora é tarde, já cheira mal, já fazem 4 dias que o meu irmão foi enterrado. E a palavra de Jesus foi essa: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Mas já cheira mal, e daí? Mas os ossos estão secos, e daí? Para Deus não existe a palavra impossível. E o Senhor mesmo disse que tudo é possível àquele que crê. Se Deus encontrar alguém que crê no sobrenatural, se prepare para ver o céu aberto e a glória de Deus descer sobre a sua vida. Você crê nessa palavra? Então aplauda e glorifique esse Deus Todo-Poderoso. Para vencer o vale, tem que estar cheio do Espírito Santo. Jesus, quando venceu o diabo lá no deserto, ele estava cheio do Espírito Santo. Davi, quando foi vencer Golias, estava cheio do Espírito Santo, cheio da presença de Deus. A Bíblia diz que quando Golias olha para Davi, diz: Davi, porventura, olha as palavras do gigante, porventura sou eu algum cachorro, algum cão, para você vir com pau e com pedra? Aí Davi, cheio do Espírito Santo: tudo bem, você pode vir contra mim com espada, com lança, porém eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Davi tinha convicção da presença de Deus na vida dele. O que falta em muitas pessoas é a falta da convicção da presença de Deus na sua vida. O próprio Senhor Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias. Só que tendo uma coisa: se não houver fé, nem perto ele passa. Se não houver fé, nem a mão dele estende. Tem que ter fé. Repito o que a Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Quem olhava, só ossos, só morte. Mas a Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que não se veem, é a convicção de fatos que se esperam, de coisas que se esperam. Então, mesmo em meio ao vale, mesmo em meio a essa situação, se você não espera em algo, se você não espera em uma mudança, se você não crê no que Deus pode fazer, vai continuar no vale. O quadro vai ser o mesmo. Então tem pessoas que entram ano, sai ano, continuam no vale. Está faltando fé. Olha o que a Bíblia vai dizer. E me disse: filho do homem, poderão reviver estes ossos? E disse eu: Senhor Jeová, ou Senhor Deus, tu o sabes. A pergunta
pergunta de Deus não foi essa. Deus não perguntou a Ezequiel: você acha que eu sei que esses ossos podem reviver? Não. Deus perguntou para ele: Ezequiel, poderão reviver esses ossos? Deus falou a Ezequiel: você acredita que eu posso mudar essa história? Deus esperava de Ezequiel um sim ou não. Ele disse: Senhor, tu sabes. Claro, Deus sabe todas as coisas. Um Deus que não sabe todas as coisas não é Deus. Porque o nosso Deus, nada pode parar o nosso Deus. Ele é todo poderoso. Ele é onipotente. Ele é onividente. Ele vê todas as coisas. Ele é onisciente. Ele conhece todas as coisas. Ele sabe. E Ele é onipresente. Enquanto você está ouvindo a palavra, Deus, que é onipresente, Ele está ministrando a palavra no nosso coração, mas ao mesmo tempo Ele está indo lá na sua causa e mudando a história e ressuscitando o vale de ossos secos. Tem alguém que crê? Então aplaude e glorifica esse Deus poderoso, porque para Ele não existe a palavra impossível. Aí a Bíblia diz que: e disse-me, filho do homem, podereis reviver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos. E disse: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Sabe o que Deus está pedindo? Claramente o que o texto está dizendo: Ezequiel, começa a conversar com o osso. Alguém vai dizer, se alguém passa, alguém que não tem fé, sabe por que querer? Se alguém que não acredita no poder de Deus passa, aí Ezequiel está todo conversando com o osso. Conversando com o osso. Então quem não crê, se você conta a sua história para eles, a sua situação, e o que você crê que Deus pode fazer, alguém vai dizer: fulano está doido. Olha a situação dele. Olha a situação dela. Olha a situação da casa, dentro da casa da família dele. Olha como é que está a vida dele. Olha como é que está a vida dela. Está doido. Falar como está doido. Mas graças a Deus que a Bíblia diz que a pregação da cruz, a pregação do Evangelho é loucura para o mundo, mas para nós que cremos é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então para o mundo isso é loucura. Para o mundo, meu irmão, isso aqui é apenas uma história. É apenas algo que alguém escreveu e pronto, e acabou. Não, isso aqui é a palavra de Deus. Deus inspirou homens que eles escreveram a palavra dele para transmitir aos nossos corações, para que nós fomos alcançados pelo poder de Deus, pelo poder da fé. Então alguém vai dizer: esse cara está doido, está conversando com o osso. Deus falou: profetiza, Ezequiel. Começa a falar para os ossos. Então muitas vezes o que falta em nós, muitas vezes não é só a fé, é a atitude que a Bíblia diz. A fé sem obra é morta. Não adianta eu falar que eu creio se eu não começar a profetizar. Ah, mas a coisa está. Não, a coisa não está ruim, a coisa estava ruim. Deus já entrou na história e começou a mudar a história. Não, o fulano ele era viciado. Deus vai alcançar ele, e ele vai, a transformação dele começa hoje, porque eu acredito no Deus que ressuscita. Então entenda uma coisa: tudo passa por aquilo que nós profetizamos. Deus falou: Ezequiel, profetiza. Começa, Ezequiel,
Ezequiel, a falar com os ossos de Ezequiel. Ezequiel poderia questionar, Senhor, mas se alguém passa aqui e me vê orando, vai falar que eu sou doido, vai falar que eu estou falando sozinho. Não, você está falando com Deus, você está usando o poder da fé, o poder de Deus. Ele começou a falar com o osso. Começa a falar para a sua situação. O seu final começa hoje. Começa a falar para a morte: hoje é o seu último dia. Começa a falar para o viciado: hoje o vício está batendo em retirada. Começa a profetizar. Em vez de você falar, fulano é um cara. Não, você é um homem de Deus. Lá vem aquele, não. Lá vem o futuro pastor. Lá vem o missionário. Lá vem o levita. Lá vem o homem de Deus. Lá vem aquele que ora. Os enfermos são curados. Começa a profetizar. Glória a Deus, aleluia. Dia do pagamento. Que miséria, isso não dá para nada. Aí não dá para nada mesmo. Você está profetizando sobre aqui. Irmão, dinheiro é bênção. Você tem que aprender a profetizar. A Bíblia diz que quando Jesus chega no monte, Jesus olha para a multidão. E a Bíblia diz que Jesus teve compaixão. Era uma multidão. Jesus olha para os discípulos, dá de comer para eles. O discípulo olhou, imagino eu, Jesus já está doido. Se é uma multidão, Senhor, olha o que nós temos aqui. 500 denários que não dá para nada. Mas quando Deus encontra alguém que acredita no sobrenatural, aí a história é outra. A Bíblia diz que aparece um menino com 5 pães e 2 peixinhos. 5 pães e 2 peixinhos e uma multidão. É por isso que eu acabei de dizer, Deus gosta de resolver coisa complicada. Mas Ele precisa de gente que acredita que Deus resolve coisa complicada. O menino chega, 5 pães e 2 peixinhos. Jesus, olha, é tudo isso que eu preciso para fazer o milagre acontecer. Senhor, mas são 5 pães. Olha! Jesus diz que Jesus só olhou, pegou os 5 pães, levantou para o céu e disse: Pai, graças te dou. Resolveu o problema. Tem gente que só quer agradecer depois que o milagre. Não, você tem que começar a agradecer antes do milagre acontecer. Jesus agradeceu antes do milagre acontecer. A Bíblia diz que Daniel estava com o decreto: vai ser lançado dentro da cova dos leões. Nem tinha sido lançado. A Bíblia diz que ele foi para o quarto dele, dobrou o joelho e começou a dar graças ao Deus dele, que como ele sempre costumava sempre fazer. Então entenda uma coisa: quando você começa a dar graça, Deus já começa a entrar na frente e fazer o milagre. Daniel foi dar graça. Quando ele começou a dar graça, Deus já tinha colocado o anjo lá dentro da cova dos leões, já tinha travado a boca dos leões. Então nós temos que começar a profetizar sobre o vale de ossos secos. Começar a profetizar sobre aquilo que aos nossos olhos não tem mais jeito. Aos nossos olhos está impossível. Mas nós cremos no Deus do impossível. Tem alguém que crê no Deus do impossível? Amém. Jesus fez-me aqui. Então o segredo é esse: é profetizar. É profetizar. É profetizar. Começa a fazer aquilo que você não estava acostumado a fazer. Não profetize mediante o que os seus olhos estão vendo. Profetize mediante o que Deus pode fazer diante daquilo que você está vendo. A Bíblia diz então que então me disse: profetiza sobre estes ossos. E diz: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. O segredo está aqui. O segredo está aqui. A palavra de Deus me garante a vitória. Aquilo que Deus ministra sobre a minha vida é o suficiente para fazer o vale de ossos secos ressuscitar.
Hoje nós estamos aqui ouvindo a palavra de Deus. Mas se nós não cremos, se nós não praticarmos o que Deus está ministrando, o vale vai continuar do jeito que está. Vai continuar seco. Vai continuar sem vida. Mas Deus falou com ele. E olha o que a Bíblia vai dizer. Então profetizei como me deu ordem, e houve um barulho. Entenda uma coisa, Deus também opera no meio do barulho. Não, mas esses crentes gritam demais. Jesus, o Senhor disse: clama-me, grita-me, e eu vou te responder. Tem hora que tem que clamar, tem hora que tem que gritar. Vamos chamar de doido? Pode chamar de doido. Eu gosto sempre de usar esse exemplo. Hoje eu não estou indo muito mais, mas quando eu ia ver jogo do Galão da Massa, não sei o que fizer isso, vai entender também que você. Mas quando saiu um gol do Galo, meu Deus, só faltava aquela bolinha ficar balançando, a voz saía roubo de lá. Aí pro meu time eu, como diz, né, extravaso. Agora pro meu Deus, merece o silêncio. Meu Deus, ele tem que ser adorado. Ele tem que ser adorado. Então a Bíblia diz que não haja silêncio em vós. Nós temos que adorar o nosso Deus. Nós somos criados com este propósito. Quando eu não adoro, o vale continua. Daniel ele foi agradecer e adorar ao Senhor como ele sempre fazia. Aí ela diz que então profetizei como me deu ordem. Ou seja, a obediência à palavra de Deus é que vai fazer com que a história mude, com que o quadro mude, com que o vale de ossos secos ressuscite. É a obediência. Pastor, é fácil? Não, meu irmão. Evangelho é para quem gosta de coisa difícil. Não é fácil, não. Não é fácil. Mas entenda uma coisa: o que eu consigo, o que eu posso fazer, eu tenho que fazer. Agora o que eu não consigo, já é com Deus. Eu não posso atribuir aquilo que Deus pode fazer. Eu não. Faça, o povo costuma dizer, isso não está na Bíblia, não. É um ditado que o povo fala: faça a sua parte, eu te ajudarei. Isso não está na Bíblia, não. Mas isso é um resumo que a palavra diz: a fé sem obra é morta. Ou seja, faça o que você tem que fazer, o resto Deus faz. O natural eu faço. Orar é o meu natural. Jejuar é o meu natural. Meditar na palavra é o meu natural. Se consagrar é o meu natural. E o sobrenatural já é com Deus. Já é com Deus. Crer é comigo. Fazer é com Ele. Nós temos que acreditar e não impor limites. Como eu já disse, se olhasse para esse quadro, olhasse para o quadro dos 5 pães e 2 peixinhos, pela naturalidade, nada ia acontecer. É por isso que a Bíblia fala que existe o homem natural e o homem espiritual. O natural, ele não compreende as coisas espirituais. Mas o espiritual, ele discerne todas as coisas. Ele entende o mundo espiritual. Ele sabe que aquilo que é impossível para ele é possível para Deus. O natural não, o natural, tinha que acontecer mesmo. Não, é o destino. Não, eu nasci para ser assim. Não, mano. Tem uma coisa. Essa história de pau que nasce torto, morre torto e
Isso é conversa de Satanás, porque o pau que nasce torto só morre torto se não passar pelas mãos do carpinteiro de Nazaré. Ele tem o poder de consertar o pau torto e fazer dele uma obra-prima nas mãos de Deus. Ele tem a solução, porque ele vai além daquilo que eu vejo, ele vai além daquilo que você vê. Ele vai além daquilo que eu posso. Ele vai além daquilo que você pode. Uma coisa é certa: faça o que você tem que fazer, porque milagre sobrenatural já é com Deus. Amém? Amém. Coloque de pé no seu lugar.